dentro da igreja, quanta corrupção, quantas pessoas que têm o caráter deformado e que entram e saem da igreja culto após culto, sem nenhum tipo de confronto, sem nenhum tipo de possibilidade de cura. Talvez seja até mesmo uma utopia imaginar uma igreja que o pecado não encontre conforto no recinto dela. Mas eu não diria que está na igreja a responsabilidade de tal obra. Eu creio que a obra é do Espírito Santo na igreja. E ele agindo na igreja, diretamente ele vai agir nos componentes ministeriais ou nos membros dessa igreja, despertando a consciência de cada um deles, fazendo com que esses princípios de libertação tornem real e verdadeiro aquilo que era misterioso, aquilo que era oculto na vida de cada um, e que cada um possa encontrar o caminho da sua libertação através da regeneração em Cristo Jesus. E aí nós começamos a nos posicionar como conjunto, como estrutura, e não uma estrutura secular, não uma instituição, mas como uma igreja orgânica. Começamos a entender a nossa finalidade e que nós, quando sarados em Cristo Jesus, unidos nesta comunhão, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos imbatíveis, não pela nossa presunção, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo que fizer, seja por palavra, seja por obra, fazei em o nome de Jesus Cristo. E nós começamos a entender por quê, o motivo que estamos aqui. Você acha que eu não estou fazendo esta pergunta em cada aula, em cada culto ministrado no santuário? Você acha que cada momento em que nós entramos nessa caverna, nos locamos equipamentos, reunimos intercessores, montamos este grupo de luta, de batalha espiritual e chegamos a este lugar, de uma certa maneira também esse ambiente que é um ambiente natural, mesmo estando debaixo da terra, mesmo sendo uma caverna fechada à luz solar, mas ela tem uma representação espiritual. O Senhor nos trouxe até aqui para gerar alguma coisa que com certeza iria despertar no seu coração, espiritualmente, a sua essência, a sua finalidade como cristão. A grande arma de Satanás é a nossa ignorância, porque através dela ele consegue anular a nossa ação. E hoje a igreja carece de ação. Ela carece de uma atividade que aconteça de fora ou para fora dela mesma, das portas para fora. A igreja tem vivido muito para ela, shows, gospel, congressos, eventos e mais eventos que finalizam sempre a igreja. A igreja institucional, a placa da igreja, o pregador fulano de tal, o grupo de louvor fulano de tal, a banda fulano de tal. E na essência espiritual da igreja, o inferno se multiplica em escravos, drogados, prostitutas, adúlteros. E aí, nós estamos vendo o mundo que jaz no maligno, cada vez mais no maligno. E infelizmente, muitas vezes a igreja mundanizada não cumpre a sua finalidade real. Esta quinta aula propõe que você busque, através de sentidos espirituais, discernir a finalidade do seu ministério, aonde ele está situado. E através das informações que você irá conseguir, você possa pedir a Deus, você possa orar ao Espírito Santo, você possa se basear neste princípio sólido da doutrina bíblica para criar estratégias que vão levar a sua igreja a ser curada. E maravilhoso é, para mim, que você não vai encontrar no final de tudo isso uma grande novidade. Você não vai encontrar no final de tudo isso uma necessidade de uma grande estratégia. O que você vai ter a certeza depois de fazer um mapeamento espiritual à sua volta, à volta da sua igreja, é que nós precisamos voltar à essência primeira da igreja, onde ela cumpria o seu papel. Ela orava e unânime vivia em comunhão. Unânime em torno de quê? Da denominação, da placa da igreja, do nome do pastor, do púlpito colorido, iluminado, dos equipamentos eletrônicos, de toda a tecnologia inserida no culto, na liturgia dele? Não. No poder, na unção, na autoridade, no avivamento, na direção do Espírito Santo, na ministração dos anjos do Senhor e no poder da palavra. Com certeza, com esta retórica você não vai arrebanhar uma grande multidão. Mas os que você arrebanhar serão homens e mulheres cristãos verdadeiramente, que sabem muito bem a sua identidade e que cumprem muito bem o seu papel, anunciadores do Evangelho de Cristo.
Porque nós temos visto crentes que se confortam nos bancos das igrejas e que cobram bancos cada vez mais confortáveis, que cobram templos cada vez mais confortáveis, porque dentro, na alma, há um desconforto por não cumprirem o seu papel como sendo ovelhas, como sendo discípulos do Senhor. Quinta aula, princípio de mapeamento espiritual. Creio que você seja capaz de compreender, porque você já fez o mapeamento do seu ser, da sua alma, da sua essência, da sua história, da sua finalidade, da sua identidade. Você já chegou às suas conclusões e já se definiu diante de Deus. Eu quero caminhar, eu quero crescer, eu quero ser árvore frutífera, eu quero ser um vaso milagrosamente transformado pelo Senhor. Outrora um vaso cheio de água, natural, que cumpria ritos, tradições, mas hoje, liberto pelo poder do Evangelho de Cristo, eu me torno uma obra milagrosa de Deus, e agora a minha essência é obra de Deus, é vinho novo, é transformação de vida e é finalidade ministerial. Que a batalha espiritual, que na verdade não pode ser tratado como um modismo, alguma coisa que vem e que vai, mas que deve ser tratado como uma constância na vida da igreja, porque batalha espiritual está ligado diretamente à regeneração, está ligado diretamente à libertação, está ligado diretamente à santificação, que são processos que nós vivemos no nosso cotidiano. Dia após dia, nós somos regenerados, libertos e santificados. Se dissemos hoje que somos salvos, dissemos pela fé, como temos aprendido na escola bíblica dominical. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. É pela fé que nós testificamos isso em Cristo Jesus. E eu te deixo a quinta aula, princípios de batalha espiritual, como sendo um referendo deste processo de libertação ministerial na sua vida e na sua igreja, no seu ministério. Nós ainda temos mais 3 aulas que tratarão especificamente deste corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Com certeza, nesta caminhada, muito ainda, o Espírito Santo falará com você, muito ainda a palavra testificará a vontade do Senhor, e muito ainda a Casa Divulgadora Cristã será instrumento para abençoar a sua vida. E eu creio nisso, por isso oro e agradeço ao Senhor pela oportunidade. Deus seja louvado.